Olá, amigos, tudo bem? Estou passando aqui para mais uma edição do Top 5 Polis. Dessa vez a gente escolheu como tema a guerra, tá? A gente resolveu fazer um ranking aí com as 5 guerras mais mortais, mais sangrentas de todos os tempos. Evidentemente, é claro, o nosso critério aqui para fazer esse ranking foi o número de vítimas, o número de mortos. E é bom deixar claro que essas estatísticas, elas não são 100% seguras e incluem aí tanto vítimas militares, soldados propriamente ditos, como também vítimas civis. Tá? Interessante que nas nossas pesquisas a gente encontrou assim, um certo consenso entre os historiadores, né, em relação a esse tema, ou seja, em relação às guerras mais mortais e mais sangrentas de todos os tempos. Então, o ranking ficou da seguinte forma. Vamos lá. Quinto lugar. Em quinto lugar aparece a Rebelião de Lushan, que ocorreu na China entre os anos 756 e 763. Foi durante a dinastia Tang, na China. Foi uma rebelião militar que tentou derrubar essa dinastia. A causa dessa rebelião foi uma crise econômica que a China vivia depois de 2 campanhas militares que foram um fiasco, fracassaram. Tá? Número de vítimas, entre 13 milhões e 36 milhões. Tá? Essa é a estimativa. Em quarto lugar, a gente coloca aí as guerras mongóis, né? As guerras do Império Mongol, para a consolidação do Império Mongol, que aconteceram no século XIII, né? Quando guerreiros mongóis que vieram do norte invadiram a China, evidentemente conquistaram a China e grande parte da Ásia, formando um grande império, que foi o Império Mongol. Tá? Foi quando Kublai Khan criou a dinastia Yuan. Tá? Então isso foi durante o século XIII. Estimativa de mortos entre 30 milhões e 60 milhões. Tá? Essa é a estimativa. Em terceiro lugar no nosso ranking aí, aparece a Primeira Guerra Mundial. Né? Foi o primeiro conflito a nível mundial, envolvendo países praticamente de todos os continentes. Foi provocada pelo imperialismo, pela corrida imperialista ocorrida durante o século XIX, né? A chamada, que eu estou na chamada partilha afro-asiática. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial aparece em terceiro lugar. Tá? Foi entre 1914 e 1918. E o número estimado de vítimas é de entre 15 milhões e 65 milhões. Tá? Então vamos lá. Segundo lugar aí do nosso ranking das guerras mais sangrentas de todos os tempos. Em segundo lugar, nós temos a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, que colocou de um lado os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão, contra as chamadas potências aliadas. Tá? A Segunda Guerra Mundial, ela estima-se que ela tenha deixado aí entre 40 milhões e 72 milhões de mortos entre civis e militares, tá bom? E em primeiro lugar do ranking aí, nós temos a chamada Rebelião Taiping, ou Guerra Civil Taiping, que ocorreu lá na China também, né, entre 1850 e 1864. Essa rebelião Taiping, né, ou Guerra Civil Taiping, ela foi uma guerra entre o exército, né, chinês e um exército recrutado por um líder místico chamado Hong Xiuquan, né, que se autoproclamava irmão de Jesus Cristo. Tá? Mas é claro que isso não foi uma guerra apenas por motivações religiosas. Ele foi, né, o líder que mobilizou esse exército. Foi uma guerra mais causada por causa de corrupção, né, dentro do império e também, né, por pobreza, miséria mesmo, em que vivia a imensa maioria da população chinesa. Tá? Muita gente aponta essa rebelião Taiping como uma espécie de prelúdio para a Revolução Chinesa, que seria liderada aí pelo Mao Tse Tung, né, mais ou menos uns 100 anos depois. Tá? Número aproximado de vítimas,
entre 20 milhões e 100 milhões de pessoas, tá? Então é uma coisa assim realmente assustadora. Entre 20 milhões de mortos e 100 milhões de mortos, mais do que a Segunda Guerra Mundial, tá? Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, sugestão de tema, tá? Se gostou, se curtiu, se quer acrescentar algum comentário, acrescente aí que ele vai ser muito bem-vindo, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e recomendo mais uma vez para não deixar de se inscrever, tá? E dar um pulinho lá no nosso Instagram também para conhecer as novidades. Um grande abraço para vocês e até a próxima edição do Top 5 Polis.